Pastoreando o coração de seus filhos é o nome do nosso estudo. E esse estudo foi baseado num livro que eu li há muitos anos, de um autor chamado Ted Tripp. E o título do livro dele, Shepherding Your Child's Heart, quer dizer pastoreando o coração de sua criança. Muitos casais desejam ter filhos, mas poucos casais querem ser pais. E há uma grande diferença entre querer ter filhos e desejar ser pais. Uma coisa é colocar os filhos no mundo, e isso é muito fácil, mas outra bem diferente é pastoreá-los, educá-los e influenciar a vida deles. E nesta ordem, a moda agora é passar tempo de qualidade com os nossos filhos, porém pouco tempo. Eu vou passar pouco tempo com os meus filhos, mas o pouco tempo que eu passar com eles será de qualidade. Mas os pais se enganam. Quantidade de tempo é tão importante quanto qualidade de tempo. Porém, os pais, hoje em dia, são pessoas muito ocupadas. E quem são os pais de hoje em dia? Sem ofender você e sem me ofender também, porque eu me encaixo nessa categoria, os pais de hoje em dia são aqueles jovens que foram influenciados pela revolução da internet nos anos 90. Eles foram influenciados pela violência, pela degradação moral e política do nosso país nos últimos 30 anos. Esses são os pais de hoje. Portanto, são pais que não acreditam em autoridade. Não acreditam em autoridade. Nós não acreditamos em ditadura, mas também não acreditamos em anarquia. O problema é que as pessoas estão fugindo de autoridade, quer seja em casa, quer seja na igreja, quer seja até no local de trabalho. Lembra dos gerentes de ontem? Eles usavam a autoridade para alcançar os seus objetivos. Havia metas para serem alcançadas e eles tinham autoridade para exigir que essas metas fossem alcançadas. Hoje em dia, sabe como que os chefes estão fazendo? Usando gratificações. A autoridade deles não é suficiente. Agora eles têm que oferecer bônus para alcançar as metas. Essa filosofia administrativa pode dar certo nas empresas, mas ela acabou entrando dentro da família, ela acabou entrando dentro de casa. Por isso os pais de hoje em dia são pais frustrados, são pais confusos. Por quê? Porque os filhos não estão obedecendo e não estão correspondendo aos ensinamentos de seus pais. Alguns pais estão chegando à conclusão que criar filhos é uma tarefa impossível. Principalmente, no mundo de hoje. Por quê? Estão fazendo exatamente o que a sociedade determina. Eles estão fazendo o que aprenderam na escola, aprenderam por meio das mídias sociais, por meio da televisão. Então eles estão seguindo a maioria, os vizinhos e as novelas e os programas de televisão. Mas para o cristão verdadeiro, e quem é o cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro é aquele que se baseia nos ensinamentos da palavra de Deus e nada mais. Então, para o cristão verdadeiro, a Bíblia é a única fonte confiável para a criação de filhos. Ela não é a única fonte, mas ela é a única confiável para a criação de filhos. Já percebeu? De geração em geração, parece que os nossos filhos estão se tornando cada vez piores e não melhores. Por quê? Porque Deus tem sido deixado de lado, de fora da criação dos nossos filhos. Nós não precisamos de Deus para criar os nossos filhos, precisamos apenas de uma boa escola, começando por uma boa creche, depois por um bom departamento infantil, depois por uma escola excelente, Fundamental 1, Fundamental 2, e nós apostamos todas as nossas fichas na educação acadêmica dos nossos filhos. E estamos deixando Deus do lado de fora. Ser pai ou mãe é uma tarefa divina. Eu acredito que
A tarefa de pai é uma instituição divina, é uma dádiva divina. Os filhos não foram dados pelo governo, os filhos não foram dados pela ciência, eles foram dados por Deus. Como eu disse agora há pouco, é um empréstimo que teremos que devolver qualquer dia desses. A tarefa dos pais, então, é uma tarefa multidisciplinar. Os pais são autoridades que Deus realmente colocou na vida dos filhos. Para quê? Para ensinar algumas ou todas as coisas pertinentes a Deus e pertinentes à vida. Todas as coisas. Todas as coisas relacionadas a Deus e à vida, os pais precisam ensinar. Alguns anos atrás, eu disse para uma emissora local de televisão, fui entrevistado, e eu disse na entrevista que a escola e os professores não são substitutos da família, não são substitutos dos pais. A família é insubstituível. A família, na verdade, ela é a escola e os pais são os professores mais importantes e os primeiros na vida dos filhos. Os pais devem ensinar e preparar os seus filhos para todas as áreas da vida. Veja duas áreas das quais os pais nunca deveriam abrir mão. Não abra mão da sua autoridade e não abra mão do seu sacerdócio. Hoje, por exemplo, o Walter e a Jane não têm mais a mesma autoridade que uma vez eles tinham sobre os filhos. Mas sabe o que eles ainda continuam tendo? Sacerdócio. Amém, irmãos? Eles continuam tendo sacerdócio. Então, não abra mão da autoridade sobre os seus filhos, enquanto eles estiverem debaixo do seu teto, debaixo da sua autoridade. Deus criou os seres humanos para que vivessem debaixo de autoridade. Goste ou não de ouvir isso? Nós estamos debaixo de autoridade. Alguém me pergunta, pastor Rômulo, quem é a sua autoridade? Além de Deus, eu tenho um pastor que tem autoridade sobre mim. Alguns de vocês vão conhecê-lo pessoalmente no início de março. Eu não faço nada sem a autorização deste pastor, porque eu acredito que todos nós precisamos estar debaixo de autoridade. Nós fomos feitos para vivermos debaixo de autoridade. Os militares sabem disso. E ai daquele homem que não tem nenhuma autoridade sobre ele e que é deixado sozinho. Ele vai aprontar e ele vai destruir a vida dele e a dos outros. Então, nós fomos criados para vivermos debaixo de autoridade e principalmente os nossos filhos. Deus é a nossa maior autoridade, e então Ele constituiu outras autoridades por meio das quais nós vamos ser direcionados. A família, a igreja, o governo, os negócios. O que seria do Brasil, desculpe a pergunta que vou fazer, hoje à noite, sem as autoridades, por pior que sejam? O que seria de nós se não tivéssemos a polícia para nos proteger? Então perceba que as autoridades são importantes. Muitos lares vivem um verdadeiro quebra-pau, porque os pais não têm autoridade sobre os filhos. As mídias, os meios de comunicação, tiram a autoridade dos pais. Os amigos tiram a autoridade dos pais. E, pasmem, a escola tira a autoridade dos pais. Alguém me perguntou por que eu coloquei as minhas filhas numa escola confessional em um bairro periférico, um bairro de periferia. Eu disse porque a escola é confessional, ela não pratica a mesma fé que nós, mas em questão de moralidade, aquela escola pensa como nós. Os professores daquela escola, eles não vão se opor contra os pais, eles vão, na verdade, apoiar a autoridade dos pais. Aí a pessoa me disse, mas aquela escola não tem uma boa excelência acadêmica. Eu disse, eu não tenho problemas com isso. Eu prefiro um filho retardado do que um filho rebelde.
mas a pessoa estava exagerando, porque na verdade quem faz a diferença é o aluno e não a escola, na maioria das vezes. Então, eu quero que você saiba que a escola, pasmem, tem tirado muita autoridade dos pais. Os pais não precisam ter vergonha de sua autoridade. Você é uma autoridade constituída por Deus. Deus te deu esse direito. Então, não deve criar os filhos para o seu bel prazer. Você não cria os filhos para você. Aliás, diz o ditado, nós não criamos os filhos para nós criamos os filhos para os outros. Na verdade, eu prefiro a frase, nós não criamos filhos para nós criamos filhos para Deus. Então não deve criar os filhos para o seu bel prazer, mas para o bem deles e das pessoas que também um dia serão tocadas por meio da vida deles. Um pai muito orgulhoso me chamou no seu escritório e me mostrou o diploma dos seus 4 filhos, que haviam feito a faculdade. Ele disse, trabalhei toda a minha vida para que meus filhos se formassem, e hoje todos eles já têm diploma universitário. Porém, aquele pai abaixou a cabeça e disse, mas eu e os meus filhos não temos um bom relacionamento, nós não nos damos bem. Por quê? Porque ele criou os seus filhos para o seu bel prazer, e não para o prazer de Deus. Ele queria que os filhos fossem uma vitrine de pessoas bem-sucedidas, bem realizadas na vida, ao invés de criar aqueles filhos para o louvor da glória de Deus. A autoridade verdadeira não é aquela também que causa medo, mas é aquela que causa amor e causa honra. Você não quer causar medo nos seus filhos, mas você quer causar honra. Os seus filhos respeitam a sua autoridade. Por quê? Porque eles estão vendo que você respeita a autoridade de Deus. Eles vão se submeter à sua autoridade, porque eles estão vendo que você se submete à autoridade de Deus, que é maior. Jesus Cristo, que possui toda a autoridade no universo, ele disse, todo poder me é dado nos céus e na terra, veio a este mundo em forma de servo. Então, ele é um rei que serve e um servo que reina. Novamente, ele é um rei que serve e um servo que reina. E a sua autoridade sempre foi para o nosso bem. E ele nunca exerceu autoridade para o seu bel prazer. João 13, versos 3 a 5 diz, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então vocês perceberam? Ele, maioral de tudo e de todos, liderou por meio do exemplo, liderou por meio do serviço, liderou por meio da humildade. E nenhum filho vai resistir pais que são assim, humildes, servos, obedientes e dedicados a Deus. Realmente um filho foge de uma casa onde as suas necessidades físicas, materiais e espirituais não estão sendo supridas. Não estão sendo amenizadas. Mas quando essas necessidades são supridas, os filhos demoram a sair de casa. Alguns nem querem sair de casa. Nenhum filho quer sair de uma casa onde há amor e respeito. Então seus filhos precisam de pais que entendam Deus, o mundo e os próprios filhos. Então nesta noite, eu pergunto e você responde dentro de si mesmo. Você compreende Deus? Você compreende este mundo em que vivemos? E você compreende e conhece os seus filhos? Se a sua autoridade for clara, se a sua autoridade for objetiva, e se a sua autoridade for amorosa, os seus filhos não irão resisti-la.
E vocês que têm filhos pequenos, podem começar agora. Vocês não precisam correr atrás do prejuízo. Vocês que já têm filhos maiores, de 5, 6 anos, talvez tenham que correr atrás do prejuízo, mas ainda dá tempo. Amém, irmãos? Ainda dá tempo. Então, não abra mão da sua autoridade. Em segundo lugar, não abra mão do seu sacerdócio. Não adianta a Carla pedir que eu ore pelo Heitor, pela Heloísa. Eu vou orar, mas ninguém ora melhor por eles do que a mãe. Ninguém ora melhor por eles do que o pai. Quantos concordam com isso? Essa história de confiar na oração do pastor acima da sua, desculpe, mas isso não passa de ilusão. Nenhum pastor vai orar pelos seus filhos melhor que você. Coloque isso na sua cabeça. Ninguém vai acordar de madrugada e orar na porta do quarto deles, além de você. Ninguém vai jejuar por eles além de você. Pare de confiar em outros, porque Deus entregou aquele filho, aquela filha, sob o seu cuidado, e não sob o cuidado de algum pastor. Me perdoe a sinceridade, e eu não estou falando como pastor, eu estou falando como pai. Ninguém sabe orar melhor pelas minhas filhas do que eu, e ninguém sabe orar melhor por elas do que a minha esposa. Amém, irmãos? Então não abra mão do seu sacerdócio. O sacerdote é aquele que intercede, é o mediador. Como sacerdote, você tem que dirigir os seus filhos. Sabe o que significa isso? É discipulado 1 a 1. Você conhece o discipulado 1 a 1? É discipulado 1 a 1, só que todos os dias, todas as semanas, todos os meses e todos os anos, enquanto o seu filho estiver dentro da sua casa. Qual é a diferença entre um psicólogo e um sacerdote? E eu posso falar dos dois, né? Porque eu tenho formação em psicologia, porém não exerço, e tenho formação também em teologia. Qual é a diferença entre os dois? Vocês querem saber? O psicólogo está interessado no comportamento externo dos filhos. Como que eles estão se apresentando, se aparentando, se comportando. O sacerdote está interessado no interior, ou na índole dos filhos. Comportamento externo, sem convicção interna, é hipocrisia. Se chama condicionamento. Eu posso condicionar os meus filhos a agirem da forma certa, da forma correta, a se comportarem da melhor maneira possível. Mas para me decepcionar daqui a alguns anos, porque eles foram condicionados, nunca foram transformados. Porque eles foram condicionados, nunca foram convencidos. Porque tudo que eu fiz foi trabalhar o externo na vida deles. E não me preocupei com o interior, o que havia dentro do coração deles. Você está ensinando os seus filhos a serem hipócritas e fariseus. Jesus disse para este grupo de pessoas, e eu não queria que ele falasse isso para os nossos filhos: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Quando eu ensinei essa matéria, há 25, 30 anos, quando eu comecei no ministério, alguns pais passaram por mim e disseram: você é muito novo, você não sabe o que está dizendo. Eu disse: concordo, eu sou muito novo, eu também não sei o que estou dizendo, mas eu sei de uma coisa: a Bíblia sabe o que está dizendo. Talvez tenha sido um daqueles momentos, eu não tenho certeza, mas eu vou confiar e eu vou obedecer. Amém, irmãos? E quantos acham que eu fiz o certo? Acho que ninguém vai passar por mim agora
e dizer: você é muito novo e não sabe o que está dizendo. Ao contrário, você já é velho e sabe o que está dizendo. A maioria dos livros sobre a criação de filhos enfatiza o comportamento dos filhos e a autoestima dos filhos. Pastor Mi, qual o melhor livro sobre a criação de filhos? Não há muitos. Um deles é O Elo Perdido, do pastor Daniel Johnson. Muito bom. Acho que ele vai trazer alguns exemplares durante as conferências. Então, muitos pais acham que a sua meta, que o seu objetivo é o de controlar o comportamento de seus filhos. Pior ainda, alimentar o ego de seus filhos. Com isso, muitos pais estão cuidando apenas do exterior, do externo de seus filhos. Mas o coração dos seus filhos pode estar cheio de orgulho, falsidade e mentira. Veja o que Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por isso que eu estou desafiando: pai, não seja um psicólogo na vida de seus filhos, seja um sacerdote. Cuide do lado de dentro dos seus filhos. Nós precisamos de uma ferramenta chamada Evangelho na educação de nossos filhos. Nós temos que usar o Evangelho o tempo todo para criá-los. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é a solução para todos os problemas dos seres humanos. E eu digo isso com convicção. O Evangelho é para pecadores. E acredite ou não, os seus filhos nasceram pecadores. Ah, quantas vezes, né? O José tem que dizer para o Isaac: não pode colocar o dedinho na tomada. E o menininho vai lá e põe o dedo na tomada, desafiando a autoridade do pai, e porque ele está cheio de curiosidade. Você não precisa ensinar nada de errado para os filhos. Eles já nascem com essa tendência. Então, acredite ou não, os seus filhos são pecadores. Nasceram com a natureza do pecado. E eles têm o mesmo potencial de qualquer bandido, de qualquer traficante e assassino que já se encontra na cadeia. Sabe o que todo bandido tem em comum? Um dia todos eles foram bebezinhos inocentes, como Emanuel. Alguém trocou-lhes as fraldas e os tratou com muito carinho. Todos eles têm isso em comum. Salmo 58, verso 3 diz a respeito de todos os bebezinhos: alienam-se os ímpios. Desde quando? Desde a madre. Andam errados desde que nasceram. Falando o quê? Mentiras. Nossos filhos precisam saber, então, do Evangelho. Porque Jesus Cristo veio ao mundo. Ensine para eles para sofrer por nossos pecados, para pagar por nossos pecados, para morrer por nossos pecados, para ressuscitar dentre os mortos, para ser o Salvador das nossas almas. Quando devemos começar a ensinar essas coisas para os nossos filhos? Desde sempre, desde o útero, desde o ventre. Porque por meio do Evangelho, você não só mostra para o seu filho o que ele fez de errado, mas o porquê do errado. Porque ele tem a tendência de colocar o dedinho na tomada, quando foi explicitamente dito para ele não fazê-lo. Isso é muito importante. A criança vai saber que o problema vem de dentro dela, e não de fora. Por isso, o comportamento não deve ser o objetivo principal dos pais, mas a transformação do coração. Por exemplo, isso aqui é um pega, e eu vou chamar um de vocês para responder. E não se preocupe se você não passar no teste. Tranquilo. Por exemplo, quando o seu filho é agredido na escola, você diz para ele ignorar a agressão ou revidar a agressão? Doutor Felipe, você manda revidar. Obrigado pela sinceridade, filho do Juscelino.
E o que você diria para o Gabriel fazer, Geneilson? Ignorar ou revidar? Essa não é a opção. Ignorar ou revidar? Revidar também? Só tem cara de santo. Tenente Lucas, o que você diria para Sofia fazer? Ignorar ou revidar? Chega de sinceridade nessa igreja. Vocês não estão me ajudando. Eu queria encontrar um pai santo aqui hoje à noite. Você, Almir, ignorar ou revidar? Minha natureza é de ignorar, mas não ia conseguir. Ia mandar revidar. Cheio de pecadores nessa igreja. Então tá, mas a verdade nua e crua é que nem uma coisa e nem outra. Nem ignorar e nem revidar. Vamos para a Bíblia. Esse tipo de ensinamento, ignora a agressão ou revide, está só afastando o seu filho cada vez mais de Deus. Primeiro, ele não precisa de Deus para ignorar, fazer de conta que o seu inimigo não existe. É fácil você ignorar uma pessoa e esquecer que ela existe. Então ele não precisa de Deus para ignorar, e muito menos para se vingar do opressor. Ele já tem uma carne forte para isso. Então você viu que tanto ignorar quanto revidar, você não precisa de Deus. Então você está criando o seu filho para não precisar de Deus. O que você deveria fazer então é ensinar que nesta situação ele ou ela precisa da ajuda de Deus. Veja Mateus 5, 44. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de quem? Do vosso Pai que está nos céus. Então, o seu filho não precisa de Deus para ignorar o opressor, não precisa de Deus para se vingar do opressor, mas ele vai precisar muito de Deus para amar aquele opressor. Agora sim, o seu filho precisa da graça de Deus, porque ele deve amar e perdoar. Por que ele deve amar e perdoar? Porque ele não é melhor que aquela pessoa que o oprimiu. Os pais não devem transferir também a educação espiritual de seus filhos para a igreja. Sinceramente, eu acredito no ministério da Raquel, eu acredito no ministério da Ada, eu acredito no ministério da Fernanda, eu acredito no ministério da Rochelle, eu acredito no ministério da Maria Inês, acredito no ministério da Edivânia, e se estou me esquecendo de alguém, peço perdão. Eu acredito no ministério dessas professoras, mas você não pode se contentar apenas com o que as suas crianças estão recebendo na igreja. É muito pouco, sem falar que você falta demais aos cultos. Então é muito pouco o que as suas crianças estão recebendo. Não transfira a educação espiritual para a igreja. A igreja ela é um complemento da sua família, ela serve apenas para auxiliá-lo, mas nunca para substituí-lo. Então não abra mão da sua autoridade, não abra mão do seu sacerdócio. E por último, internalização do evangelho. Como que isso funciona? Ali parece o Rafa, né? O Rafael, de óculos, lendo a Bíblia. Como que a Mônica pode internalizar o evangelho já dentro do coração do Rafa? Qual é a melhor idade para começar a ensinar o evangelho? Desde o ventre da mãe. Com o passar do tempo, a criança vai entender que ela precisa pessoalmente receber esta mensagem que papai e mamãe têm contado desde que ele ou ela nasceu.
Muitos pais já fazem isto, mas em relação ao seu time de futebol, lamentavelmente, principalmente se o time for o Corinthians, antes mesmo de aprender a falar, a criancinha já torce pelo timão do coração do papai. É uma internalização que começa desde cedo. Eu não sei, mas eu acredito que o José já deu uma camisa do Corinthians para o Isaac. Ai, que bênção. Raramente a criança muda de time depois de grande. Já ofereci dinheiro para o Léo. E ele duro, sem dinheiro, mesmo passando necessidade, ele não deu o braço a torcer. Não consigo mudar a opinião do Léo. Mas perceberam o que é internalização? Perceberam sim ou não? Infelizmente, muitos pais falam mais do time de futebol do que de Jesus, do Evangelho para os seus filhos. Assim que as minhas filhas nasceram, eu orei, elas tinham acabado de nascer, orei com elas e cantei. E nunca mais deixei de orar com elas e de cantar com elas, até hoje. Então elas cresceram ouvindo o que Jesus fez por elas, ou por meio da leitura bíblica, ou por meio dos cânticos. Todos os dias. E não estou falando de religião, e muito menos de igreja, mas da mensagem do Evangelho, que deve fazer parte da vida de uma família o tempo todo. Quando uma criança desobedece, e a sua criança vai desobedecer. Quando ela mente, ela vai mentir. Quando ela briga, ela vai se lembrar de que Jesus Cristo sofreu justamente por estes pecados. Resumindo, qual é a fonte mais confiável de informação sobre a criação de nossos filhos? Eu não troco este livro por nenhum outro neste mundo. Amém? É a palavra de Deus. Certa vez eu escrevi para a Rede Globo de televisão uma carta oficial, protestando, naquela época, anos 90, que a Xuxa e a Angélica não ensinavam nada de bom para as crianças. Não precisamos dessas pessoas para animar e divertir os nossos filhos. Amém? Melhor o Nicolau. O Nicolau vai estar de volta agora em maio. Alguém sabe de quem eu estou falando? O Nicolau vai estar aqui. Que dia, irmão Lucas? Dia 30, vai ser domingo. Então, 31 de maio. Então, dia 31 de maio, domingo cedo, o Nicolau vai estar aqui, nesse púlpito. Prefiro o Nicolau do que a Xuxa. Quem colocou os filhos sobre a nossa tutela? Deus. Não foi o Estado e nem a ciência. Quais são as duas áreas na criação dos filhos que os pais nunca deveriam abrir mão? Sacerdócio e autoridade. E qual é a diferença entre o sacerdote e o psicólogo? O psicólogo só pensa no externo. O sacerdote, coração. Qual é a mensagem básica para a educação dos nossos filhos? O Evangelho. Como os pais podem internalizar, interiorizar melhor o Evangelho no coração dos seus filhos? Isso, até tem aquele corinho, como que é aquele corinho? Caminhando. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus. É isso, todos os dias, toda hora, a todo momento. Não deixe os seus filhos pensarem que igreja é uma coisa, nossa casa é outra. É um grande erro que os pais cometem. Um grande erro, não separe os dois. O que significa discipular os seus filhos? Ensiná-los e orientá-los
enquanto estiver em sua casa. E por último, como que a Bíblia pode ajudá-lo? Primeiro, quais são os objetivos? Muitos casais estão colocando filhos no mundo, mas não sabem por quê. A Bíblia diz por quê. Para que eles sejam salvos e se tornem uma semente santa. A Bíblia ensina como podemos alcançar esses objetivos, como guiar os nossos filhos, como trabalhar no coração deles por meio da palavra de Deus, como usar a comunicação bíblica e a disciplina bíblica para demonstrar amor por eles. E a Bíblia mostra como seus objetivos precisam mudar com o desenvolvimento físico e intelectual de seus filhos. E a Bíblia nos humilha, né? E mostra que ser pai é uma tarefa impossível, sem a ajuda de Deus. Aliás, você já deveria admitir isso agora. É impossível ser pai e marido, ser mãe e esposa, sem a ajuda de Deus.